Glória a Deus, paz do Senhor, amados irmãos, estaremos iniciando mais um estudo de Apocalipse. Abram comigo Apocalipse capítulo 19, versículo 1. Diz assim: E depois dessas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Enquanto houve lamento sobre Babilônia, aqui agora vemos alegria, porque o sistema babilônico caiu por terra e o reino do nosso Deus, do Senhor Deus Todo-Poderoso, começa aqui agora. Nós vemos júbilo, nós vemos alegria, nós vemos aqui, amados irmãos, o povo de Deus, os santos, glorificando, dando honra e glória ao Senhor. Versículo 2: Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Vemos aqui agora, irmãos, Deus sendo exaltado. Versículo 3: E outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Amados, nós vemos aqui agora uma destruição eterna para todo sempre para a Babilônia, que nós vemos no versículo 3, da seguinte forma: e a fumaça dela sobe para todo sempre. Enganoso é aquele que pensa, irmãos, que o ímpio, aquele que anda no pecado, aquele que anda na injustiça, não terá uma condenação eterna. Claro que haverá sim, irmãos, uma condenação. E a Bíblia é bem clara, até mesmo quando fala sobre aqueles homens que receberam o sinal da besta. Podem acompanhar comigo em Apocalipse 14, versículo 8 ao 10. Que diz assim: E outro anjo seguindo, dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o verso 9: E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Tá vendo, irmãos? Meu Deus. E verso 11: E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Tá vendo? Então a Bíblia é bem clara em relação ao tormento eterno. Verso 4: E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo: Amém, aleluias. Agora nós vemos aqui os seres, né, irmãos? Os seres celestiais adorando a Deus. 5: Saiu uma voz do trono que dizia: Louvai a nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que os temeis, tantos grandes e pequenos, glória a Deus. Versículo 6: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Algo interessante aqui, irmãos, quando nós vemos aqui em Apocalipse 19, nós vemos a seguinte frase dizendo, dessa seguinte forma, nessa frase, nesse versículo, dizendo assim: E como que a voz de muitas águas. Meu Deus, quem tem a voz de muitas águas, irmãos? Abram comigo em Apocalipse 1,15. Quando João ele tem a visão em 1,15 de Apocalipse, ele vê Jesus, ele contempla ali o Filho de Deus, o Senhor Jesus, e a Bíblia diz assim: E os seus pés semelhantes a latão reluzente, e como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Jesus, irmão, ele tem a voz como de muitas águas. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Voltemos aqui para o 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, irmãos. Aqui agora no versículo 7 é um momento de festa, celebração. Só haverá esse momento, irmãos, como diz no versículo 6. Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, irmãos, começará o reinado de Deus no milênio.
a terra será dada aos justos, a esposa são salvos. É como a parábola das 10 virgens. Existiam-se 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram nércia. E fala também disso, irmãos, até mesmo para os crentes, o povo de Deus. E 5 andavam com azeite na botija e 5 não andavam, os prudentes tinham azeite. Então a Bíblia diz que houve-se um grito à meia-noite, aí veio o noivo. As prudentes foram de encontro ao noivo. E as loucas que não tinham azeite, a unção, o Espírito de Deus, elas acordaram desesperadas e pediram a prudente, dizendo: dai-nos também do seu azeite. Aí as prudentes falassem: por acaso daremos do nosso azeite para que falte a nós? Vá e compre. Mas só que nós vemos ali que era meia-noite, e as loucas, aonde vai se achar um comércio naquele tempo à meia-noite, irmãos? Então a Bíblia diz que as prudentes entraram para o reino, enquanto que as loucas ficaram de fora, irmãos. Então só será o salvo, será para aqueles que buscam a vontade de Deus, que não falte o azeite, que estejam no centro da vontade do Senhor. É como a Bíblia diz que o Senhor virá de repente, irmãos. É como um ladrão, nós estudamos, o ladrão não avisa a hora. Assim será a vinda do Senhor, será repentina, quando ninguém espera. No versículo 8 diz assim: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Os sacerdotes na época usavam roupa de linho fino. O tabernáculo, grande parte dele era recoberto de linho fino. O linho fino, o linho branco, simboliza, irmãos, a santidade. Só que aqui há algo que é linho fino, puro e resplandecente. Ou seja, por que resplandecente? Porque o linho fino são a justiça dos santos, ou seja, a justiça, aquilo que você buscou dentro da palavra, o cumprimento, a obediência, a justiça de Deus, que é obedecer à palavra, irmãos, ela estará brilhando na tua vida. Por quê? Porque você teve obras, você amou o próximo, você perdoou, você deu o pão ao faminto, você deu água ao sedento, você hospedou, irmãos, o desabrigado, você visitou o órfão e a viúva na sua necessidade. Então essas são as obras que nos acompanharão naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. Tremendo, é forte demais, irmão. E olha o que a Bíblia fala assim: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são verdadeiras palavras de Deus. Amém, irmãos? Meu Deus, que forte, hein? Estaremos com Jesus para se cumprir o que está escrito em Mateus 26, 29. Abram comigo. Quando Jesus estava ceando com os discípulos, ele diz assim: digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco, até que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tá vendo, irmãos? Então esse grande dia, quando começar o reino de Deus, começar as bodas do Cordeiro, será aquela festa, aquela boda, ou seja, Jesus passa a governar sobre a terra. A Bíblia é bem clara que nós estaremos, irmãos, com Jesus ali participando dessa ceia, irmãos, todos os santos. Então o próprio Jesus, aleluia, imagina, irmão, Jesus ceando com nós e os anjos servindo, irmãos, aleluia. E nós estaremos ali nessa ceia maravilhosa. Que coisa grande, que coisa gloriosa, irmãos. Você já pensou como vai ser? Versículo 10, glória a Deus, né, irmãos? É muito forte isso tudo. Versículo 10 diz assim: e eu lancei-me a seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Irmão, vamos, presta atenção. Veja esse anjo que é santo, está no céu, né? Ele poderia ser adorado. Aí, o que o João prostra, se joelha, irmãos. Então, a religião que manda você adorar um santo, se prostrar no pé de um homem, de uma imagem de escultura, não é uma religião verdadeira. Porque, olha só, irmãos, o próprio anjo que estava mostrando, notificando aquelas coisas a João, ele fala assim, ó: adora a Deus,
porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então ele mesmo fala, né, irmãos, não faça tal, sou teu conservo e teus irmãos, que tem o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então ele não aceitou a adoração, ele falou, não, adora a Deus, vá adorar o Senhor. Então ele não aceitou, né, irmãos, que a adoração devemos dar a Deus e ao Senhor Jesus. Então ele não aceitou de hipótese alguma ser adorado, tá vendo, irmãos? Então nós devemos adorar somente a Deus. Glória ao Senhor, irmãos. Não devemos adorar, né, irmãos, anjos, não devemos adorar santos, mas devemos adorar somente ao Senhor, ao único Deus da nossa vida. Glória a Deus. Amém? Então encerramos aqui mais uma parte do nosso estudo desse capítulo de Apocalipse 19 do 1 ao 10. E no próximo estudo estaremos estudando o Apocalipse 19 do 11 até o 21. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.